Há 50 milhões de anos, uma criatura faminta como um lobo achou o mar mais convidativo do que a terra. Enquanto cardumes de peixes nadavam, colocou a pata na água pela primeira vez e conseguiu seu alimento. Neste preciso momento, iniciou-se um dos contos mais estranhos da história da vida, a odisseia de um mamífero e seu regresso para o mar. O mundo dos dinossauros. O regresso aos mares. Confrontar uma baleia é ficar face a face com um paradoxo. Estas criaturas estranhas são incrivelmente bem adaptadas à vida no mar. No entanto, seus ancestrais nasceram na Terra. Até recentemente, ninguém sabia de onde vinham. Seus rastros fósseis pareciam ter se dissolvido na profundeza do mar. Que mamífero intrépido há milhões de anos aparentemente reverteu o curso da evolução e decidiu ser uma baleia? Agora, uma série de fósseis de baleias está emergindo dos fundos dos mares antigos. Cada um é um elo único em uma cadeia que em algum momento foi interrompida. No Monte Shark Tooth, localizado a 120 quilômetros do Oceano Pacífico, na Califórnia Central, está um dos lugares mais famosos do mundo pela abundância de fósseis de tubarões e mamíferos marinhos ancestrais. Aqui, o paleontólogo Larry Bones e sua equipe desenterram os restos de dezenas de criaturas marinhas extintas que viveram há 10 ou 15 milhões de anos. O lugar onde estamos sentados agora já foi o fundo de um oceano. E, bom, como prova deste fato, aqui está um crânio de baleia bem aos meus pés. Este é um crânio perfeitamente bem preservado. Podemos ver aqui a caixa craniana. Esta abertura aqui é onde passa a medula até o cérebro. Os olhos ficam aqui, as narinas aqui. E quer que coloque glitol em mais algum lugar? Nós temos bastante, podemos usar mais. Não, eu não quero usar mais glitol do que o entende? Tá legal. Por mais de um século, a origem das baleias provocou um dos debates mais acirrados na teoria da evolução. Começou com a publicação de A Origem das Espécies de Charles Darwin em 1859. Darwin acreditava que os animais mudavam com o tempo porque a natureza selecionava esses indivíduos com as características mais vantajosas, a sobrevivência do mais forte. Mas como poderia uma criatura da terra criar asas e mamíferos da terra transformar suas pernas em nadadeiras? Darwin criou uma história hipotética para descrever como um animal poderia se transformar em uma espécie totalmente diferente. Ele havia ouvido falar de ursos nadando durante horas com as bocas abertas para pegar insetos. Não vejo nenhuma dificuldade, ele escreveu, em uma raça de ursos sendo tornada por seleção natural mais aquática em sua estrutura e hábitos, com bocas cada vez maiores, até uma criatura ser produzida tão enorme quanto uma baleia. Para Darwin foi um erro político e ele percebeu imediatamente. Os críticos contestavam seu conto. Darwin escreveu a um amigo que é visível quantas vezes foi atacado e mal interpretado por causa deste urso. A indicação não demorou a vir para algumas das especulações de Darwin. No ano de 1861, houve a descoberta de uma criatura chamada Archaeopteryx, que era metade ave, metade réptil. Darwin precisava de um animal que fosse metade urso, metade baleia, um elo entre o mar e a terra. Mas durante a vida de Darwin, não houve nenhuma descoberta relacionada com uma baleia que andasse. Cientistas encontraram exemplos antigos de baleias durante o século seguinte. Baleias extintas diferentes de todas no mundo moderno. Mas eram totalmente aquáticas. Não havia a evidência de um elo com os mamíferos da Terra. A busca pelo elo perdido se tornaria um espinho nas costas dos paleontólogos, segundo o biólogo de Harvard, Stephen Jay Gould.
Aqui tem baleias, que são obviamente mamíferos. Elas dão à luz às suas crias, têm pelos, têm todas as feições de um mamífero, mas são diferentes de um mamífero padrão. Mamíferos são criaturas com 4 patas que correm pela terra. E queremos ter formas intermediárias, mas os registros fósseis são muito imperfeitos e a evolução é muito rápida. Hoje, os paleontólogos sabem que a evolução geralmente acontece em séries rápidas, seguidas de longos intervalos sem nenhuma mudança. Porém, na época de Darwin, a evolução era entendida como lenta e gradual. Cientistas esperavam encontrar rapidamente os restos de uma baleia com pernas, se é que tal fóssil existia. Mas eles teriam uma surpresa. A descoberta iria acontecer mais de 100 anos depois. Em 1834, na Louisiana, o paleontólogo Richard Harlan encontrou os restos espalhados de um animal enorme. Harlan erroneamente pensou que era um lagarto gigantesco e assim o chamou de basilossauro, lagarto rei. Apesar dos fósseis serem incompletos, Harlan estava enganado. O basilossauro era muito antigo, no entanto, se parecia com uma baleia moderna. Os paleontólogos estabeleceram a origem das baleias há cerca de 40 milhões de anos, devido ao mais antigo basilossauro conhecido. Mas ainda não havia pistas do elo perdido. Então, em 1989, num deserto distante do Egito, Philip Gingrich, da Universidade de Michigan, encontrou outro fóssil de basilossauro. Este basilossauro tinha pernas. Pernas com uma forma perfeita, mas não eram maiores do que o braço de um homem. Pequenas demais para carregar um animal de 160 metros de comprimento e pesando até 20 toneladas. Então, para que seriam usadas? Acho que tinham que ter alguma função e não era locomoção. Acho que provavelmente eram usadas como guias copulatórios. Eram usados para se segurarem durante o acasalamento, o que é importante na evolução. A revelação de que os basilossauros tinham pernas é atormentadora. Significava que tinha que haver outra criatura mais antiga que havia vivido e caminhado sobre a Terra. Então, em uma série de descobertas dramáticas, o mistério foi solucionado. O primeiro grande avanço aconteceu em 1983, no Paquistão. Há 50 milhões de anos, aqui era a costa de um mar antigo chamado Tétis, que se estendia da Espanha até a Indonésia. Mas a migração dos continentes estava rearrumando a superfície da Terra. A Índia, então uma massa de terra separada, estava colidindo com a Ásia, levantando o Himalaia e esvaziando o mar de Tétis. Enquanto a Índia ia para o norte, o nível do mar desceu e esse mar raso se tornou salgado. E a salinidade alta e a exposição à luz do sol o tornou altamente produtivo. Agora, o plâncton come os nutrientes da água. Peixes comem o plâncton. E a importância disso para a evolução da baleia é o fato de haver peixes em abundância para serem comidos. Os cientistas acreditam que foi aqui que os mamíferos primeiro se aventuraram no mar. E foi aqui que Philip Gingrich procurava por uma criatura e encontrou outra. O que encontrou eram os ossos de um animal que, ao exame mais minucioso, era claramente uma antiga baleia. 10 milhões de anos mais antiga do que o basilossauro. Gingrich deu a essa nova baleia o nome de Paquicetus, baleia do Paquistão. Reconstruindo o crânio do Paquicetus, Gingrich confirmou que muitos suspeitavam há muito tempo, que as baleias evoluíram de um estranho animal com forma de lobo, que possuía patas e que se chamava Mesonychid. Eis o crânio de um Mesonychid e o crânio de um Paquicetus. Se compará-los, pode ver que são muito parecidos um com o outro. E a diferença principal é que os dentes da frente do Paquicetus são menores e bem mais pontudos, o que interpretamos como sendo dente para pegar peixes, enquanto o Mesonychid, como esse, usa os dentes mais para quebrar ossos e rasgar a carne. Os Mesonychids viviam perto do mar de Tétis. Há 50 milhões de anos, os cardumes de peixes e outras criaturas do mar nas águas de Tétis devem ter sido uma visão tentadora. Os principais predadores dos peixes, os répteis gigantes marinhos, como os plesiosauros e mosassauros, estavam extintos há 10 milhões de anos.
Para qualquer mamífero da Terra, disposto a se aventurar fora da costa, não havia muita competição dos outros animais pela comida do mar abundante que vivia nas águas do Tétis. Se tem um mar raso cheio de peixes, os peixes vão morrer o tempo todo. Os peixes são levados para a praia e os animais famintos à procura de comida logo descobrem que há comida fácil na praia. Em breve estão na água pegando os peixes que sejam levados para a praia. Em breve estão caçando os fracos e os peixes moribundos. Em breve estão caçando os peixes vivos. E acho que muito em breve tem uma baleia vivendo só de seus peixes. Evoluindo do Mesonychides, o Paquicetus havia desenvolvido não apenas seus dentes para comer os peixes, mas também um tampão de ouvido para escutar dentro da água. Mas o Paquicetus ainda era um mamífero da terra, passando apenas uma pequena parte do seu tempo na água. Havia ainda um grande vazio entre essa baleia ancestral e o totalmente aquático basilossauro, que apareceu 10 milhões de anos mais tarde. Se o Paquicetus havia sido realmente o protótipo de uma baleia primitiva e crescido em tamanho, perdido suas pernas e desenvolvido uma cauda de baleia, fósseis mais intermediários teriam que ser encontrados para provar isso. Philip Gingrich estava com sorte quando voltou ao Paquistão em 1993. Ele encontrou os restos de outra baleia que viveu uns 3 milhões de anos depois do Paquicetus. Mas a nova baleia, chamada Indocetus, ainda sentia-se mais em casa na terra do que no mar. Diferente das baleias modernas, tinha ossos na cauda que eram totalmente ligados, dando a ela uma força adicional para carregar seu peso na terra. Também suas patas traseiras bem desenvolvidas demonstravam que o Indócetus era ainda primeiramente um mamífero da terra. Mais uma vez, o elo perdido escapava dos paleontólogos. O que precisavam era de um animal que poderia tanto nadar quanto andar. Na costa antiga de Tétis, o registro dos fósseis não iria decepcioná-los. O elo mais determinante na cadeia evolutiva da baleia surgiu em 1994. Como seu colega Philip Gingrich, o anatomista Hans Thewissen viajou para o Paquistão à procura das baleias ancestrais. Em sedimento a quase 120 metros acima do leito que continha o Paquicetus, Thewissen e seus colegas recolheram o fantástico esqueleto de uma nova baleia. Em seu laboratório, na Faculdade de Medicina da Universidade do Nordeste de Ohio, Thewissen juntou o esqueleto e percebeu que havia encontrado o cálice sagrado evolutivo. Um fóssil relativamente completo do procurado elo perdido. Tão elusivo, tão impossível. Ele o chamou de Ambulocetus natans, a baleia andante que nada. O aspecto mais importante do Ambulocetus é que documenta muito bem a forma e o tamanho de seus membros, e os membros da frente e os membros de trás também. Este espécime é o mais completo do que qualquer outra baleia primitiva e nos mostra, portanto, alguma coisa sobre como estes animais nadavam, como usavam esses membros na água e na terra. Os membros completos do Ambulocetus provaram que era o elo perdido. As enormes patas traseiras mantidas perto do corpo eram claramente adaptadas para nadar. No entanto, ainda eram capazes de carregar o peso do animal na terra. E se pensarem, por exemplo, nas focas recentes ou leões marinhos, estes são animais que passam a maior parte do tempo na água, mas eles vão para a terra para o acasalamento, para dar à luz, para alimentar os filhotes, mas acho que quase todo o resto é feito na água e provavelmente as baleias passaram por um estágio assim. Apesar do Ambulocetus ser uma descoberta fantástica, mostrando um passo crítico na evolução do Mesonychide até o Basilossauro, a série de evidências fósseis extraordinárias ainda não havia acabado. Porque o Ambulocetus era um animal que nadava com os pés, como focas. Quando as baleias evoluíram para criaturas que nadavam principalmente com o uso das caudas. Pouco depois da descoberta do Ambulocetus por Thewissen, no início de 1994, Philip Gingrich encontrou outra baleia, esta chamada de Rhodocetus. Em sua cauda, Gingrich encontrou uma adaptação-chave, onde as vértebras da cauda das primeiras baleias estavam ligadas, permitindo que elas se apoiassem na terra, as vértebras da cauda do Rhodocetus estavam separadas umas das outras. Era um momento crítico na evolução da baleia, porque a cauda do Rhodocetus podia se mover livremente para cima e para baixo, empurrando o animal dentro da água.
No espaço de pouco mais de uma década, de 1983 a 94, o registro geralmente parco dos fósseis havia revelado uma enorme riqueza. A minha expectativa era de que a transição das baleias para o mar tivesse durado 100 mil anos. E eu temia que fosse rápida demais para poder ser estudada. E por isso fiquei muito feliz ao descobrirmos pernas em um basilossauro de 10 milhões depois do Paquicetus. E tínhamos 10 milhões de anos de história geológica com que trabalhar e muitas chances de encontrar intermediários, porque não precisava ser daquela maneira. Essa, então, é a história incrível do regresso do mamífero para o mar. Cerca de 300 milhões de anos depois do primeiro peixe ter se aventurado fora da água para colonizar a Terra, um mamífero começaria a reverter o processo. Há 50 milhões de anos, os dinossauros já haviam desaparecido e os mamíferos reinavam absolutos. Entre eles estão os estranhos mesoniquídeos. A competição entre os mamíferos por comida é feroz. Mesoniquídeos, caminhando pelos rios em busca de alimento, descobrem que a água é mais abundante do que a terra. Aqueles que se aventuram para mais longe na água sobrevivem. Aqueles que não o fazem, morrem. Seu único legado estaria no mar. Os mesoniquídeos evoluíram para paquicetos, semelhante, mas com dentes para comer peixes. O paquiceto sente-se em casa tanto na terra quanto no mar. Em poucos milhões de anos, os mares se tornaram o lar dessas criaturas mais do que a terra. Mas ainda vão para a terra para a parte principal de suas vidas, o acasalamento e o nascimento de seus filhotes. O paquiceto se tornou a baleia andante que nada, o Ambulocetus natans. Mais 3 milhões de anos e as baleias evoluíram do Ambulocetus com cauda, como a de um cão e cabeça grande, para o crânio alongado do Rhodocetus, cauda de baleia e patas traseiras encolhidas. Pode ir para a praia facilmente, porém prefere o mar e pode até ter seus filhos dentro dele. Mais alguns milhões de anos e as baleias evoluíram do Rhodocetus, como as focas, para o Basilossauros, alongados e macios. São totalmente dedicados à vida no mar. Suas pernas muito pequenas servem apenas para segurarem-se durante o acasalamento. É uma baleia primitiva e um competidor feroz. O basilossauro ainda está longe de se parecer com os gigantes mansos que lutam para sobreviver nos oceanos de hoje. Mas finalmente a Terra havia sido deixada para trás. Que uma aventura evolutiva como esta pudesse acontecer uma vez é realmente fantástico. Acontecido 2 vezes é extraordinário, mas certamente aconteceu. Na mesma época que o estranho mesoniquídeo estava testando as águas de Tétis e descobrindo que gostava delas, outra criatura ancestral mergulhou. Esta maior, mais lenta e distintamente elefantina. Seus descendentes mansos fariam nascer os contos de sereias. São os peixes-boi ou manatis. Hoje, essas criaturas fantásticas são uma rara visão. Só 3 espécies ainda existem, e há poucos milhares de cada uma. Em 1861, apenas 2 anos depois de Charles Darwin ter publicado A Origem das Espécies, sua hipótese do urso para a baleia silenciosamente desaparece das subsequentes edições. Hoje, cientistas admitem que a especulação de Darwin não foi um fato científico. Antes de mais nada, eu não daria a especulação do urso nadando de Darwin o nome de teoria. Não é uma teoria, é um parágrafo que escreveu como um folheto da origem das espécies. Isso foi uma especulação pública e recebeu muitas críticas por isso, como deveria ser, porque foi uma especulação boba, não necessariamente falsa, apenas boba. Não tinha evidências para sustentá-la. No entanto, a ideia de Darwin de um animal da Terra evoluindo para uma baleia havia sido incrivelmente certa. A única diferença era que, ao invés de um urso, as baleias evoluíram de criaturas como lobos. Para os cientistas, estava claro que as baleias possuíam ancestrais na Terra e que, portanto, em algum lugar devia haver essas formas de transição. E bom saber que realmente temos fósseis reais para podermos mostrar aos cientistas que esses animais realmente existiram. Esses animais com que os cientistas sonharam durante mais de um século estão realmente lá. Os fósseis são reais agora, foram encontrados. Se está satisfeito com uma história que inventa sobre como transições como essa acontecem, muito bem.
Eu não. Eu estou sempre mais interessado em encontrar a evidência. Em deixar que os fósseis ou a Terra falem comigo, ao invés de tentar impor alguma ideia que possa ter sobre isso. Para mim, essa é a coisa mais excitante sobre esses 2 fósseis de baleias que encontramos. Eu sinto que é como uma história que a Terra está nos contando. Diferente do que quando somos forçados a ficar sentados e imaginar. A história de como as baleias voltaram para o mar é uma história fantástica. É acreditado que num peixe cresceriam pernas, que ele rastejaria para fora do mar e se transformaria em uma grande variedade de criaturas, entre elas os dinossauros. O mais extraordinário ainda, que um animal pudesse, milhões de anos mais tarde, se descartar destas pernas, voltar para o mar e crescer para ser a maior criatura que já viveu. Mas fizeram isso. Em um salto evolucionário que parecia impossível, elas voltaram para o mar.